desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. 70 semanas estão, 62 semanas as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Prezado aluno, entenda. Deus revelou ao profeta Daniel que 62 e mais 7, que seriam 69 períodos de 7 anos, somando 483 anos, transcorreriam entre a data da ordem para reconstruir Jerusalém, que foi destruída por Nabucodonosor pela Babilônia, até a vinda do Messias ungido. Ou seja, essas 69 a 70 semanas já tiveram início. Estas 70 semanas, prezado aluno da Escola de Teologia Itaed, elas se dividem em 3 períodos. O primeiro período são as primeiras 7 semanas, que está em Daniel 9:25, que representam 49 anos. Já passaram, eu vou explicar. Depois das 7 semanas, tem mais 62 semanas. Também está em Daniel 9:25, que refere-se a 434 anos. 434 mais 49 dá um total de 483 anos. Todos esses anos já se findaram. Então a primeira divisão, a segunda divisão já acabou. Eu vou explicar detalhadamente. E o que está faltando para se cumprir das 70 semanas é apenas uma semana. Está em Daniel 9, versículo de número 26. Tá? Que faltam 7 anos. Então eu quero analisar com você, prezado aluno da Escola de Teologia e telespectador do canal YouTube da Escola de Teologia Itaed, a primeira divisão, ou seja, as primeiras 7 semanas, o que aconteceu nos primeiros 49 anos. Jerusalém, aluno, estava praticamente destruída quando Daniel fez a oração. O seu povo, inclusive o profeta Daniel, foi levado cativeiro, para o cativeiro da Babilônia, sobre as ordens de Nabucodonosor, a quem a nação de Israel deveria servir a Babilônia por 70 anos. Está em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 17 a 21, Jeremias 25, versículo 11. Prezado aluno, Daniel, ele inquieta-se porque os 70 anos de cativeiro já se findaram. E ele não recebe de Deus qualquer palavra sobre a restauração da cidade santa e a restauração espiritual do povo. Então Daniel passa a interceder, a orar pelo seu povo, e Deus responde, depois de uma longa batalha, através do anjo Gabriel. Prezado aluno, de acordo com Daniel 9:25, Jerusalém seria edificada e restaurada da destruição que o Império Babilônico causou à santa cidade. Amém? Está lá em 2 Reis 24, versículo 1. E esta ordem para a restauração, ela foi dada pelo rei Artaxerxes a Neemias, o copeiro do rei, aproximadamente no ano 445 a.C. Está em Neemias, capítulo 2, versículos de 1 a versículo 8. Um minucioso exame no registro da história mostra que no ano 445 a.C. foi a data deste decreto. E nesta mesma data, o início da contagem da primeira divisão. E terminou aproximadamente no ano 397 a.C., o que é relativo a 49 anos, ou seja, 7 semanas, onde a santa cidade estava totalmente reconstruída em tempos angustiosos, sob a liderança de Neemias, de Esdras e outros.
Amém? E nós sabemos que houveram vários levantes. Neemias convocou o povo, Esdras convocou o povo, Sanbalat e Tobias se opuseram, mas enfim, a obra, a reconstrução da muralha e da cidade de Jerusalém já estava. Conforme Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 2, que diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Logo, prezado aluno da Escola de Teologia Itaed, a primeira semana aos 7 anos terminaram com a reconstrução da cidade de Jerusalém. Então agora não foi fácil. Houveram vários levantes. Sanbalat, Tobias, os samaritanos, as pessoas que estavam na terra, vários governadores se opuseram. Mas a profecia, os primeiros 7 anos se cumpriram. Agora a segunda divisão, prezado e nobre aluno da Escola de Teologia Itaed e telespectador, as 62 semanas. Quando que ocorreram 62 semanas, prezado aluno, tem-se calculado 483 anos após o decreto da reedificação do templo, a vinda do ungido. Aqui trata-se do segundo templo. A segunda divisão tem início aproximadamente no ano 397 a.C. A primeira divisão, 445. E vai até os dias dos apóstolos de Cristo, o Messias. Pois nesse período Jesus Cristo iria nascer, morrer, e logo após Jerusalém seria invadida e destruída pelo Império Romano. Neste caso, os 483 anos referentes a 69 semanas terminaram em 27 aproximadamente depois de Cristo, tá? Que foi aproximadamente o ano em que Jesus começou o seu ministério na terra. Conforme Daniel 9:26, prezado aluno, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isto aconteceu no ano 70 depois de Cristo, de nossa era, quando os romanos destruíram Jerusalém sob a liderança do general Tito. E o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Prezados alunos, depois das 7 semanas iniciais e mais as 62 semanas, que dá um total de 69 semanas, 483 anos, duas coisas aconteceram. Primeiro, o Messias seria tirado, ou seja, Jesus foi crucificado, de acordo com Isaías, capítulo 53 fala da crucificação, mas o versículo 8 diz assim: da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Prezado aluno, os judeus, ou seja, Jesus, foi rejeitado pelos judeus, condenado à morte de cruz. O povo presente à condenação de Cristo clamou: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Foi o que aconteceu na destruição de Jerusalém no ano 70. Prezados alunos, milhares de cruzes foram colocados para matar os judeus. Judeus eram mortos à espada. Milhares e milhares de judeus morreram. Eles disseram que caia sobre nós o sangue dele.
Em determinado momento, eu, professor Edson, eu vou preparar um estudo só sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Eu assisti uma aula do professor Expedito Nogueira Marinho na década de 90, inclusive eu tenho em cassete. Foi uma coisa terrível, horrenda, prezado e nobre aluno. Mas isso fica para depois. Então, prezado aluno, Israel era o povo de Deus. Era o povo especial. Representante do Senhor no mundo. E fazia parte como os ramos naturais da boa oliveira. Conforme Paulo diz em Romanos 11, 24. Porém, os judeus rejeitaram Jesus. De acordo com João, capítulo de número 1, versículo 11. Eu faço questão de abrir a minha Bíblia, a palavra de Deus, e ler com você. João, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Por isso, foram quebrados da oliveira, isto é, foram rejeitados pelo Criador. Estava já previsto em Jeremias 11:16 e está em Romanos 11, do 19 ao 21. E no seu lugar foi enxertada a igreja. Romanos 11, 17 até o 19. Então, prezado aluno da Escola de Teologia Itaed, telespectador do canal YouTube, iniciou-se então a dispensação da graça, formada por aqueles que o Todo-Poderoso purificou para si, que ele purifica através do sangue de Jesus Cristo, a fim de serem povo, seu povo especial, zeloso e de boas obras, conforme está em Tito 2, versículo 14. Então, prezado aluno, nós, igreja, somos agora raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Está em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9 a 10. Prezado aluno, você está percebendo, constantemente eu estou refletindo, eu estou lendo versículos da Bíblia. A Escola de Teologia Itaed, ela é pautada pelas Escrituras. Tudo o que nós ensinamos, nós corroboramos, nós comprovamos, nós atestamos a veracidade na palavra de Deus. Mas, prezado aluno, a igreja foi enxertada, mas nós não podemos nos esquecer que em breve, quando findar o tempo dos gentios, que é o nosso tempo e o tempo da igreja, os judeus serão enxertados novamente na oliveira verdadeira chamada Jesus, conforme o ensinamento do apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 11. Hoje, alguém pensa, alguém diz que Deus abandonou Israel. Engano de quem faz isso, engano de quem pensa assim. Israel está de lado, mesmo assim, Israel é a menina dos olhos de Deus. Nós não podemos esquecer que as 70 semanas não é para a igreja, é para Israel, é para Jerusalém. Amém? E logo mais nós vamos continuar. Prezado aluno, a segunda coisa que nós podemos analisar que aconteceu aqui nesse período desses 483 anos, o povo do príncipe que há de vir destruiria Jerusalém e o templo. O povo, prezado aluno, inicialmente refere-se ao exército romano, que destruiu Jerusalém em 70 depois de Cristo. Esse príncipe aqui refere-se ao general Tito romano, que comandou o ataque a Jerusalém, o assassinato a milhões de judeus e a dispersão dos judeus.
Note-se, prezado aluno, que a destruição de Jerusalém não ocorreu imediatamente após a crucificação do Machia, assim que o Messias foi tirado. Portanto, há um hiato de tempo, ou seja, há um intervalo entre o final das 69 semanas e o início da 70ª semana. Os estudiosos, teólogos, concluem que este período de tempo corresponde ao período da igreja. Portanto, prezado aluno, podemos notar que para a 70ª semana, para concluir entrar a 70ª semana, falta uma. E sobre esta, a grande expectativa. E esta última semana terá início logo após o arrebatamento da igreja, o rapto, que serão, e aí entraremos nos 7 terríveis anos da grande tribulação. Período que eu, professor Edson Dias, irei detalhar o período da tribulação e da grande tribulação. Prezado aluno, entenda, existe uma lacuna, um intervalo de tempo, uma ruptura. É um tempo de duração indefinido quanto à quantidade de semanas e de anos. Esse intervalo se prolongará até o arrebatamento da igreja e o consequente aparecimento do anticristo, quando sim terá início a última semana da profecia, a 70ª semana. Saiba, prezado aluno da Escola de Teologia Itaede, que em relação a hiatos, a prorrogação de cumprimento das profecias, existem outros intervalos em outras profecias que nós não iremos analisar aqui. Mas há outras profecias que houve intervalo. Prezado aluno, há 69 semanas que correspondem a 173.880 dias corridos, contadas desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, que isso aconteceu, teve início no dia 14 de março do ano de 1445 a.C., terminam exatamente no dia 6 de abril do ano 32 depois de Cristo, que foi o dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Amém? Prezados alunos, há os cálculos. Houve um estudioso, um teólogo chamado Alva J. Maclay. Ele fez exaustivamente a contagem. Só que é algo que o ideal é passar numa lousa, tá? Em resumo, prezado aluno, das duas divisões, das duas primeiras divisões, né, a primeira fase, que foi o passado, que já aconteceu, Daniel 9:25, houve a saída da ordem para a reedificação da cidade de Jerusalém, houve o intervalo entre a ordem e o sacrifício, houve a volta do sacrifício, houve a construção do segundo templo, houve a paralisação da obra, né? E aí houve o reinício da obra do templo, e houve também a inauguração do segundo templo. O Messias veio, e depois o Messias foi tirado, e aí houve a destruição da cidade de Jerusalém, do templo. Isso foi a primeira fase. A segunda fase, a segunda etapa, tá, que está em Daniel 9:26, é o que está acontecendo atualmente. Tá? Diz que haverá guerra, e o próprio Senhor Jesus Cristo diz, haverá guerra e rumores de guerra, e estão determinadas assolações. Então, alunos, nós iremos entrar agora na terceira divisão, né? Ou seja, a última semana de 7 anos. É algo que ainda não aconteceu. Há uma grande expectativa. Prezado aluno da Escola de Teologia Itaede e telespectador do canal YouTube, a terceira divisão, a última das 7 semanas de Daniel, é ainda futura. Ainda não se cumpriu, devido ao povo judeu não estar totalmente na Terra Santa.
Como já visto na segunda divisão, os romanos invadiram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e expulsaram os judeus da cidade, e os mesmos foram dispersos por muitas nações. Isto já estava predito que aconteceria no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 19 a 20, e Lucas, capítulo 21, versículo 24. E nesta data a profecia teve de ser interrompida na sua 69ª semana, pois o povo judeu não se encontrava na cidade de Jerusalém. E para que esta profecia se cumpra, é necessário que o povo do profeta Daniel esteja em Jerusalém. Mas, aluno, nós não podemos esquecer que após a Segunda Guerra Mundial, no dia 14 de maio de 1948, a nação de Israel volta a existir com o veto, com a aprovação das Nações Unidas. Algumas nações, inclusive o Brasil, através do nosso embaixador Oswaldo Aranha, assinou a criação do Estado de Israel. Então, a partir do ano de 1948, os judeus começam a voltar à Santa Cidade. Nesse mesmo dia, prezado aluno, 1948, cumpriu-se a profecia do profeta Isaías, que está em Isaías 66:8, que diz assim: antes que estivesse de parto, deu à luz, Sião deu à luz, antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino que quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes. Poder-se-ia fazer nascer uma só terra num só dia, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Prezado aluno, na verdade os judeus já residem na cidade santa, porém ainda não têm o domínio total de Jerusalém. Eles a dividem com os palestinos, que querem ter o domínio de toda Jerusalém, e em troca darão a paz para os judeus, que os judeus tanto procuram. E não se pode esquecer que os judeus não podem reconstruir o terceiro templo por causa da mesquita de Omar, que está no local do segundo templo, e os muçulmanos não abrem mão desse lugar. Todos os dias, prezado aluno, nós ouvimos falar de ataques e terrorismos no Oriente Médio, pois Satanás procura impedir que esta profecia se cumpra. Para ter início, aluno do Itaed, a última semana das 70, é necessário Israel voltar e ser restabelecida completamente como nação. Já foi. E foi nesta pergunta que os apóstolos fizeram a Cristo: Senhor Jesus, restaurarás tu o reino a Israel a esse tempo, conforme Atos 1,16? Pois os discípulos sabiam que os apóstolos, que logo após Cristo restaurar o reino a Israel, olha como o reino não está restaurado completamente. Eles sabiam que assim que o Messias restaurasse o reino a Israel, Cristo iria reinar no trono de Jerusalém. Não aconteceu. E a paz estaria de vez com o povo israelita. Nobre e prezado aluno, esta última semana não pode ter se cumprido, em hipótese alguma, não se cumpriu ainda. Pois nesta última semana, 7 anos, os judeus irão fazer um acordo com o assolador, com o anticristo, de acordo com Daniel. E este assolador irá ser destruído. Porém, isto ainda não aconteceu. No ano 70 de nossa era, não houve acordo de Israel com o governador romano. Israel ainda não fez este acordo com ele. Muito menos o anticristo manifestou-se. Sendo assim, podemos afirmar categoricamente que esta última semana de Daniel ainda não se cumpriu, pois a profecia permanece interrompida. Esse acordo com o anticristo está em Daniel 9:27, que diz assim: é bom você atentar, prezado aluno, àquilo que diz a Bíblia. A escola de teologia Itaédia, ela é
pautada, né? Não é à toa eu tive o privilégio de fazer o meu bacharelado em teologia, o meu mestrado em teologia, o meu mestrado em missiologia, o meu doutorado em teologia e também uma pós-graduação, especialização que está em andamento em Antigo Testamento. Cuidado com quem você aprende teologia. Cuidado com quem você aprende escatologia. Para você não aprender errado e fazer burrada, e fazer coisa errada, ensinar coisa errada nos púlpitos e nas escolas dominicais. Então diz assim, Daniel 9:27, sobre a aliança que Israel fará com o anticristo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. O anticristo vai firmar uma aliança com muitos povos, com muitas nações, não é com todas. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, prezado aluno, o anticristo vai autorizar a construção do templo e vai autorizar que os judeus voltem a oferecer sacrifício. Para vocês terem uma ideia, a nação de Israel já está com todos os utensílios do templo preparados. Os judeus já estão treinando oferecer sacrifício. Animais, eles já estão treinando o sacerdote e os levitas a fazer o fogo, a fazer a fogueira, a colocar o animal para ser sacrificado, porque o anticristo vai autorizar. Mas no meio dos 7 anos, o anticristo vai falar, chega agora de oferecer esse sacrifício aí. Então, prezado aluno, na metade da semana ele fará cessar o sacrifício, a oblação. Ele vai proibir, o judeu, chega agora disso daí. Chega de oferecer gado, de oferecer ovelha, de oferecer passarinho, oferecer o que vocês têm. E o que é que ele vai fazer? E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel ainda diz que ele vai se assentar no templo de Deus, parecendo ser Deus. Ele vai exigir adoração. Nesse momento a igreja não está aqui, a igreja já está nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo, assunto que será tratado posteriormente. Prezado aluno, aqui, nessa profecia, Daniel 9:27, provavelmente o anticristo dará autorização para Israel construir o templo e lhe garantirá a paz na região do Oriente Médio. A aliança é por 7 anos, mas a paz para Israel vai ser 3 anos e meio só. Entenda que esta última semana, ou 7 anos, será dividida em 2 períodos distintos, de 3 anos e meio, ou 1.260 dias, ou 42 meses. Querido, a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Novo Testamento se interpreta com o Antigo. Antigo usa-se o Novo. O anticristo fará uma aliança com Israel por todo o período de 7 anos. Mas na metade desse tempo, ele quebrará o acordo e fará cessar a adoração a Deus. Pois Israel irá perceber que o anticristo lhe pede adoração e eles não aceitarão. Está em Daniel 9:27, Apocalipse 11:2. Eu quero ler Apocalipse 11, versículo 2 com você, prezado e nobre aluno da Escola de Teologia Itaede. Diz assim, mas deixa o atro que está fora do templo, não meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. Prezado aluno, vamos abordar outro assunto, porque já iremos daqui a pouquinho para as considerações finais. Para quem estão determinadas as 70 semanas? Aluno, entenda. As 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel. Deus estava falando com Daniel, não com a igreja. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Prezado aluno, esta parte das Escrituras afirma que este período de tempo irá cumprir-se sobre o povo judeu. Não vamos confundir. E sobre a cidade de Jerusalém. Portanto, esta profecia é 100% destinada para Israel. Sendo assim, lembremos-nos, não devemos confundir Israel com a igreja com Israel. Alguém diz que o tempo de Israel acabou. As bênçãos de Israel foram transferidas para a igreja. Isto é mentira, isto é uma heresia. Isto não tem cabimento.
As bênçãos de Israel são para Israel. As bênçãos da igreja são para a igreja. Amém? Então não confunda, não faça uma salada de fruta. Entenda, prezados alunos, que os capítulos 6, do capítulo 6 até o capítulo 19 do livro do Apocalipse, aí a igreja, dizem respeito à 70ª semana, a 70 última de Daniel, ou seja, os eventos escatológicos ali mencionados, o derramar dos juízos de Deus, através das pragas, das trombetas, dos selos, dos cavalos, ocorrerão durante aquele período, aquele último período da profecia. Diríamos, prezado aluno, que no Apocalipse, a profecia das 70 semanas está ampliada, está detalhada minuciosamente. Prezado aluno da Escola de Teologia Itaed, na Segunda Guerra Mundial, o alemão Adolf Hitler tentou exterminar o povo judeu, fazendo um holocausto de seres humanos, matando cerca de 6 milhões de judeus, fora outros povos que eles mataram. Entenda, aluno da Escola de Teologia Itaed, os demônios, sabendo desta profecia, eles procuram acabar com os judeus, para que não se cumprisse a profecia de Daniel sobre a última semana e o retorno de Israel. Mas um milagre aconteceu e Deus deu vida ao povo judeu, que havia sido comparado a um vale de ossos secos, de acordo com Ezequiel 37. E a nação judaica, que era um vale de ossos secos, passa a ter vida novamente. Como é bom compreender e entender as Escrituras. E mais uma vez, Satanás, durante a grande tribulação, quando começar a 70ª, a 70 semana, a última de 70, 69 já foram, falta a 70, a última. Satanás tentará destruir Israel durante a segunda metade da grande tribulação. Daniel 9. Entenda, aluno, que o assolador de Daniel 9, 27 é o anticristo, que fará um concerto com Israel por 7 anos. Lembram-se, aluno, Jesus disse em João 5,43, eu vim em nome de meu Pai e não me aceitaste. Se outro vier em seu próprio nome, que vai ser o anticristo, a esse aceitareis. Logo, Israel aceita a aliança com o anticristo, que vem em seu próprio nome. E na metade da semana, 3 anos e meio, irá quebrar o concerto com os judeus. Prezado aluno, agora vamos para as considerações. Quais são as condições para que a profecia ela se cumpra? Para que essa profecia que foi dada a Daniel, das 70 semanas, 69 já se passaram, falta apenas uma, e tem 2000 anos aí, de intervalo. Deus é soberano, Ele faz como quer, Ele usa quem quer, e Ele quer esse intervalo, e se esse intervalo durar 3000 anos, louvado seja o nome do Senhor, a igreja vai morrer, vai para o paraíso, e vai aguardar a primeira ressurreição, que será um dos assuntos escatológicos que nós estudaremos em breve. Então vamos lá, prezado aluno, a condição para o cumprimento dessa profecia, essa profecia de Daniel de 9, 24 a 27 está determinada as seguintes condições para o seu cumprimento. Primeiro, quando Deus rejeitou Israel, por Israel ter desprezado o Messias, parou a contagem do tempo, uma vez que as 70 semanas estavam determinadas para o judeu. Resta ainda uma semana, a última. Os judeus necessitam estar em Jerusalém, a cidade santa, e a igreja arrebatada. Essa é a primeira condição. Jerusalém já está na cidade santa. Ou seja, Israel já está na cidade santa. A profecia, prezado aluno, relaciona-se diretamente com a nação de Israel e a cidade de Jerusalém. Então, antes de iniciar a 70ª semana, a igreja será arrebatada, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10.
né, que diz assim: a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Ainda em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, diz assim sobre a igreja: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Note-se, prezado aluno da Escola de Teologia Itaed, que o tempo da igreja, a destruição de Jerusalém e o Calvário estão incluídos no intervalo entre o fim da 69ª e o começo da seguinte. Amém? Este tempo é chamado de tempo de lacuna profética. Agora, prezado aluno, o que acontecerá quando completar as 70 semanas? Né? Daniel 9:24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, ungir os santos dos santos. Prezado aluno, neste versículo, 6 coisas específicas serão realizadas em favor de Israel durante os 490 anos ou as 70 semanas. Primeiro, a expiação da iniquidade efetuada pela morte de Jesus. Aconteceu. O fim dos pecados, quando Israel voltar para Deus e viver em retidão. Terceiro, extinção da transgressão, quando Jesus vier em glória para reinar. Quarto, um governo de justiça eterna terá início, governo milenial, é outro assunto que nós vamos tratar. Quinto, as profecias terão seu pleno cumprimento e também o seu término. Sexto, Jesus ungido rei. Prezado aluno, a última semana de Daniel terá a duração de 7 anos, que será dividida em 2 partes de 3 anos e meio. A primeira metade da semana, cuja duração será de 3 anos e meio, será ocupada pelo governo do anticristo. A segunda metade da semana, que terá a mesma duração da primeira, caracterizar-se-á pela grande tribulação. Por conseguinte, a 70ª semana de Daniel terá ao todo a duração de 7 anos. Logo, a volta triunfal de Cristo em glória, que fará acompanhar por sua igreja, ocorrerá 7 anos após o arrebatamento. Prezado aluno, finda-se aqui as 70 semanas de Daniel. Israel reconciliar-se-á com Deus. Romanos 11 vai se cumprir. Ter-se-á cumprido o tempo determinado por Deus para a execução da transgressão, para o fim do pecado, a expiação da iniquidade, para que venha a justiça eterna. E com o fim das 70 semanas, a visão e a profecia estarão seladas. Jesus então instalará o milênio. Israel, agora salvo, estará ao lado de seu Messias, como nação líder do mundo, tanto política como espiritualmente. Prezado e nobre aluno da Escola de Teologia Itaed, foi um grande prazer haver ministrado sobre as 70 semanas de Daniel. Convide os teus amigos, convide pastores, denominações, ministérios. A Escola de Teologia Itaed, ela é pautada pelas Escrituras. Durante os nossos 49 minutos de estudo, nós utilizamos a Escritura Sagrada. Matricule-se, convide pessoas, convide amigos. Os nossos preços são preços super acessíveis, preços camaradas, muito baratos. O nosso curso é de primeiríssima qualidade. Você está se matriculando, você se matriculou numa escola que tem o compromisso de capacitar aquele que é vocacionado. Então, nós oferecemos curso básico de capacitação teológica, curso médio de teologia e curso bacharel livre. Todos os nossos cursos são livres. Professor Edson, tem algum vínculo com o Ministério da Educação? Nenhum vínculo.
Eu trabalho em 2 grandes faculdades aqui na cidade de São Paulo. Todos os cursos de lá, da área secular, são reconhecidos, autorizados pelo Ministério da Educação. Agora, curso livre de teologia, qualquer curso livre, não tem regulamentação, não tem vínculo com o MEC. Venha crescer. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Paulo, capítulo 2, versículo 15, carta a Timóteo. E todo final de aula eu faço uma oração. Maravilhoso Deus, muito obrigado por esta aula magna das 70 semanas de Daniel. Abençoe cada aluno, prepara novos alunos. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos aqueles que estão assistindo este vídeo. Em nome de Jesus. Amém.